Tirei 10. Quer marcar? 10. Todo mundo terminou? Amém. Como eu falei aqui para a Fátima, né? Essas perguntas elas estão aí, você vai responder ela, não é agora não. Isso aí é perguntando de toda a sua vida, desde o momento que você nasceu. E a explicação aí está pouco. Por exemplo, ele tem aí, ó, não furtar. Esse mandamento não só proíbe o furto, o roubo, transações fraudulentas, pesos e medidas falsos, a injustiça, a infidelidade em contratos, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, etc. Mas também exige de nós a verdade, a honestidade, a fidelidade e a justiça. Eu gosto de acrescentar quando fala desse mandamento não furtar, ele diz assim, ó, se você, no tempo que você estudava na escola, você roubou a borracha do coleguinha, você furtou. Então você quebrou o mandamento. Se no lugar que você trabalha, você saiu uma hora e você estava precisando de uns clipes em casa, pegou o clipe lá e colocou no bolso, você furtou. Tá? Aquela caneta que você pegou e não devolveu, você furtou. Né? A tapaé da sua amiga que você levou para o negócio e esqueceu de devolver, você furtou. O objetivo dessas perguntas aqui isso é uma introdução. Nós falamos anteriormente que a grande questão do Evangelho é que muitas vezes a gente fala do Evangelho e a gente fala que o Evangelho salva, mas a gente não fala salva de quê? E as pessoas elas acham que são boas gente, são boas pessoas. Então a gente precisa, a primeira coisa é quebrar esse entendimento errado a respeito disso. Porque não existe boa pessoa. Você vê aí que se você for olhar, você vai cair. O final do texto ele fala assim, se você marcou pelo menos um desse, então você não pode dizer que é uma boa pessoa. Mas eu sou mais ousado nisso. Quando nós vamos ler os 10 mandamentos, segundo eles são destrinchados lá no nosso próprio catecismo, que fala dos 10, a gente vai ver que todos nós quebramos todos os mandamentos. Não é que a gente na vida quebra um deles, nós quebramos todos. Porque você pode até dizer, não, eu sou fiel no meu casamento, eu nunca olhei para outra mulher. Mas a palavra diz que se você alguma vez na vida olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então será que lá na juventude, na adolescência, você nunca olhou para ninguém e perdeu esse controle? Então o principal argumento é o seguinte, todos nós quebramos sim os 10 mandamentos. Se a gente for sincero, a gente quebra, não tem jeito, todo mundo quebra os 10 mandamentos. E eu ouso ainda dizer que não é eu quebro os mandamentos uma vez na vida. Eu creio com convicção que a gente quebra todos os 10 mandamentos todos os dias. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente quebra. Se a gente for na alma do negócio, a gente acaba quebrando. Às vezes a gente quebra e depois volta, tá errado, eu voltei. Mas já quebrou, você quebrou e remendou. Mas a gente constantemente derruba os 10 mandamentos. Se não for todos os 10, pelo menos metade dele ou mais da metade a gente quebra todo dia. Não tem jeito. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós somos frágeis. E a Bíblia nos fala sobre a lei como uma forma que Deus quer ser agradado. Mas qual é o objetivo da lei? A lei serve para salvar? Acho que você já tem um conhecimento bíblico suficiente para responder isso, né? A lei salva alguém? A gente já sabe que a lei não salva. Então, para que Deus entregou a lei? Qual a razão, qual o objetivo de existência da lei? Você já parou para pensar nisso? Se alguém parou para pensar, chuta aí, ajuda aí. Se você falar, ajuda. Você parece melhor. A lei ela não salva, mas ela é o papel nosso buscar isso diariamente na nossa vida. Também, mas tem um papelzinho específico. Se vocês não sabem, eu vou falar o. Ok? Contrastar com o pecado, mostrar o que é o pecado também, mas não é o central que eu quero chamar aqui a atenção. Alguém tem um outro chute aí? Ordem. Então, para determinar. No plano da salvação, a lei tem um sentido um pouco mais profundo que muitas vezes nós ignoramos. Mas eu estou naquela de 1 Timóteo 8, fala, a lei não foi feita para quem é justo, e sim para os transgressores da lei. Também. O qual foi enviado, eu esqueci o resto. Bem justo. Mas a lei não foi feita para quem é justo. A lei existe sim para transgressores. Não, isso faz sentido. Mas se a gente for olhar na perspectiva que nós estamos abordando aqui,
Todos nós somos transgressores. Eu tirei 10 por isso. Aí vem um negócio, a lei ela existe por causa da graça. Eu tirei 10 por isso. Para que serve a lei? Guarda isso na sua mente, ó. Se você tiver com caneta, anota isso aí. A lei existe para mostrar que a gente não consegue se salvar sozinho. Ela dá o padrão de Deus e diz: você não consegue chegar nesse padrão. Repete, professor. A lei existe para mostrar que nós não podemos nos salvar. Vai crescendo sozinhos. O grande problema hoje é que a gente perdeu a noção da graça, porque a gente perdeu a noção da lei. A graça ela só faz sentido quando a gente entende que a lei ela mostra que eu não tenho o poder de me salvar. Essas perguntas aqui são um exemplo, talvez aí você possa até decorar um pouco elas. Se você quer ter, sabe, você quer ter aquela preparação, aquele discurso para você começar a conversar com alguém, como é que eu falo com a pessoa sobre o Evangelho. Isso aqui é um bom ponto de partida. Mas, por exemplo, eu gosto muito da história do pastor Paul Washer, né? Ele diz que viaja muito para poder pregar lá nos Estados Unidos. Eu acho interessante que nos Estados Unidos, se você chega numa companhia aérea, não sei se funciona hoje, mas há uns 10 anos atrás ainda existia. Se você chega numa companhia aérea e vai comprar uma passagem de um lado para o outro do país, por exemplo, e você fala na companhia aérea que você é pregador da palavra, eu estou fazendo viagem para fazer pregação, sou pastor, sou pregador da palavra. Tem algumas companhias aéreas lá que eles dão desconto para os pastores nas viagens aéreas. Se ele diz que está indo pregar em algum outro lugar do país, ele recebe desconto e viaja no valor mais barato. Então ele diz que viaja com o Novo Testamento e o Novo Testamento grego, né? O pastor, quando ele termina o seminário e ele vai ser um conferencista, tem o tempo para isso, muitas vezes ele consegue manter o grego dele um pouco mais afiado, então ele consegue ler no grego e entender, fazer a tradução direta ali na mente. Então ele faz uso disso, né? Um professor meu ele dizia: para você pregar, a primeira coisa, você precisa ler 50 vezes o texto. Aí na outra aula, eu perguntava: vocês entenderam o que eu falei na última aula? Daí um aluno já falava assim: não, professor, eu li 50 vezes o texto. Ele fala: mas leu em português ou leu em grego? Daí a gente já, ele fala: tem que ler 50 vezes em grego, que era para poder botar o terror. Então ele viaja com aquilo, ele diz: por que eu faço isso? É para chamar a atenção. Então ele usa como gatilho, porque ele diz que ele está lendo, aí o sujeito está do lado, ele vai dar aquela bicada, né? Ele olha, quando ele olha tem grego. Quem não conhece o grego, ele tem um alfabeto completamente diferente do nosso. As letras não são as mesmas nossas, tanto o grego quanto o hebraico. Mas o grego, ele tem parece que a pessoa olha e vê aqueles caracteres estranhos assim, e aí ele vai despertar uma curiosidade, vai me perguntar: o que é isso aí que você está lendo? Ele vai falar: não, é o Novo Testamento grego. Aí a pessoa vai naturalmente ter a pergunta: por que você está lendo o Novo Testamento grego? Por que não lê inglês? Não, é porque eu sou pregador da palavra. Aí geralmente a pessoa vai vir perguntar: não, você que conhece essas coisas. Eu vejo que eu falando muito, mas o que é que eu preciso fazer para poder ser salvo? Contando que o sujeito fez exatamente essa pergunta para ele. Ele diz: não, isso é muito simples. É só você cumprir sabe os 10 mandamentos? Sabe tudo isso? Sei quais são. É só você cumprir isso. Desde a hora que você nasceu até a hora que você morrer, você não quebrar nenhum deles. É possível fazer isso? Então qual é a reação natural da pessoa? A pessoa diz: não, mas isso é impossível. Aí ele entra no Evangelho e fala: não, eu sei que é impossível, mas se você não consegue fazer isso, só tem um caminho. Só através do sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós podemos ser salvos. Então ele usa isso como um gancho para poder puxar a conversa, para falar a mensagem de salvação. Então, eu trago isso aqui, por exemplo, eu não uso praticamente isso aqui, eu uso algo parecido quando eu converso com as pessoas. Mas para mim é mais fácil, porque quando a pessoa sabe que eu sou pastor, então naturalmente o assunto ele vai ter algum questionamento a respeito de fé e salvação. Então eu uso isso para poder falar do Evangelho para as pessoas. Só que você cristão, as pessoas normalmente sabem que você é crente. E elas não vão naturalmente perguntar a respeito de fé, porque talvez ela já conheça.
Às vezes o assunto não vem. Então a gente tem que ter um assunto para provocar, para levar até essa direção. Então aqui é um exemplo bom. Você pergunta para a pessoa: você se considera uma pessoa boa? Todo mundo vai dizer o quê? Sim. Todo mundo vai dizer que sim. Salvo hoje você encontra as pessoas mais pessimistas que quer dizer: não sei, e tal. Mas naturalmente, o que é que a pessoa vai dizer? Que sim. Vai dizer: não, pelo menos eu estou numa média boa. Aí você vem com esse questionamento aqui: você conhece os mandamentos? Você não quebra nenhum deles? E aí, se você for expulsar cada um dos mandamentos, todos eles, se você esmiuçar bem, todo mundo quebra eles. Então, eu gosto desse questionário aqui, só que eu gosto de acrescentar uma pergunta que mandou ele no final. E o que é que ele fala? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada do próximo. Aí depois que a pessoa responde todas elas, aí a gente sempre corre o risco de alguém que vai dizer: não, passei em todas. Eu digo: a última pergunta então você errou. Qual é? Não mentirás. Tirei 10. Porque a palavra de Deus, ela diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, porque todo mundo tem Pecado. Então aqui, né, pastor? Se quebrar um, quebrou todos. Quebrou um, quebrou todos. Mas então nós quebramos. O objetivo é enfatizar para a pessoa que nós quebramos os 10 mandamentos. E aí ele vai dizer: não, mas se for desse jeito também, não tem jeito de escapar. Mas é exatamente isso. Por isso que eu falei, a lei, ela serve para mostrar que a gente não consegue se salvar sozinho. Então a primeira coisa que a gente precisa é a pessoa entender que ela não tem o poder de salvar a si mesma. A mensagem do Evangelho depende de transmitir isso para as pessoas. Nós não temos o poder de nos salvar. Então, a grande questão, a primeira coisa, eu preciso ter como puxar essa conversa com a pessoa. Isso vai acontecer naturalmente. Então, eu quero que mais uma vez, pegue um e passe para o próximo, e aí vocês vão passando até lá no final. Só para a gente ir colocando as coisas assim, para não ficar muito perdido. Vocês verem aí, esse é o tema do nosso propósito. Isso aqui é um propósito, um compromisso, né? Isso é um compromisso. Vai ficar com você. Então, como você não tem que devolver, se fosse para devolver, eu ia colocar vocês para assinar eles. Quem faz o compromisso, assina. Mas é um compromisso que nós precisamos ter conosco e com Deus. Nós meditamos aqui ontem na palavra que mostrou que a gente tem obrigação de pregar a palavra de Deus. Essa obrigação, ela vai nos instruir o que nós devemos fazer. Então eu preciso pregar. E aí eu falei: não fique em desespero, porque talvez você diga: mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Então aqui a gente está trazendo justamente uma ferramenta. E esse propósito é um propósito que a gente quer passar para a igreja para esse ano de 2026. Mais o versículo diz aí: o que dará o homem em troca da sua alma? Né? A gente sabe que a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se uma alma é tão valiosa, quanto esforço eu preciso para poder salvar uma alma? Se a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro, não vale o meu esforço salvar uma alma? Ou você acha que o meu esforço a alma não tem valor suficiente para eu ter que sair da minha zona de conforto para fazer alguma coisa? A palavra de Deus diz que vale mais do que o mundo inteiro. Então, quem ganha uma alma, ganha o mundo inteiro. Essa é a lógica da palavra de Deus. Então, vale o nosso esforço tentar ganhar uma alma. Eu não estou falando aqui de você ganhar o mundo inteiro, não. Às vezes a gente fala de evangelismo e pensa lá de Pedro. Eu queria ir para o meio da praça e pregar, e as pessoas, vinha aquele monte de gente assim, 500 pessoas, eu aceito. Mas não é isso. A
palavra nos chama a ver a importância de ganhar um. O esforço não é você somar e dizer, se você é um crente, você tem que pelo menos ter ganhado umas 50 pessoas na sua vida. Não, a Bíblia não conta isso. A Bíblia diz que nós temos que produzir fruto, mas ela não fala quantos frutos. Quando fala do semeador, ele fala que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Se você for comparar, a planta que de uma semente produziu 100, está produzindo muito. Do lado dela que produziu 30, não produziu muita coisa. Não é? Pensa aí, você plantou uma semente de milho. Aí ele deu uma espiga, a espiga deu 30 sementes. Aí do lado, a outra planta com a mesma semente deu 100 sementes. A de 100 está produzindo, a outra você vai dizer, essa aqui não deu certo, não, ficou fraca. Mas a Bíblia fala não que produz 30, e fala como algo que frutifica. Então, um tem valor. Por isso o título é mais um. Eu quero que vocês, a primeira coisa, pensem. Nós temos que nos concentrar, como servo de Deus, a ganhar um. Eu não preciso pensar que eu tenho que ganhar 30, 40, 50. Eu preciso ganhar um. Se eu ganhar outro, eu cumpri a palavra de Deus. Então eu tenho que ganhar um. Por que eu falo só um? Muitas vezes fala de evangelismo, fala, a gente tem que ganhar pessoas para poder encher a igreja. Mas eu falo de um, porque no momento que você conseguir ganhar um, e você entender, e no coração o Espírito Santo mostrar para você o regozijo de participar do plano de Deus, para poder uma pessoa, ele se chegar para o Evangelho, só isso vai ser a motivação para você querer mais um. E por isso, o título não é ganhando um para Cristo. O propósito é mais um. Se você olhar no fundo aí, ele tem as pequenas instruções. A letrinha ficou pequena para caber no cartão, mas eu acho que a maioria de vocês consegue ler, né? Aí tem espaço para colocar 3 nomes. Qual vai ser o propósito? O propósito é o seguinte: 30 dias, esse é o ciclo. Nós temos aí 3 ciclos escritos, então são 3 períodos de 30 dias. No primeiro período de 30 dias, você vai orar para a pessoa, para que o Espírito Santo prepare para receber a palavra de Deus. Então estou destacando um mês de oração. Você escolhe um nome e vai orar para essa pessoa um mês. Agora não é para dizer, eu vou estar orando e não orar não. Isso aqui é um método que agora não tem garantia nenhuma de funcionamento se você não seguir os passos. Se você seguir os passos, é muito mais provável. Mas aí, quando você termina tudo, você vai depender se o Espírito Santo vai salvar ou não. Aí já não está na sua mão. Mas é algo que você vai fazer com a convicção do que você está fazendo. E o que eu garanto é o seguinte, não é que vai ter uma pessoa salva, mas que se você chegar diante de Deus, você vai poder dizer, eu fiz a minha parte. Esse é o objetivo nosso. Então, primeiro, 30 dias de oração. Você vai orar pela pessoa, colocar na sua oração diária, colocar em casa. Por isso que tem um espaço para você colocar os nomes aqui. Aí você vai estar o nome, está lá na sua Bíblia. Você pega, lembra do nome, ora. Ora, vem para a reunião de oração, ora por ele. Ora pela pessoa. Depois de 30 dias orando, passo 2, os próximos 30 dias, você vai procurar conversa com essa pessoa. Por isso aqui, as pessoas que você escolher não é para você pensar, quem eu gostaria que aceite o Evangelho. Você não vai chegar e pensar, aquele meu primo que mora lá em Gurupi. Não serve. Você vai orar para o seu primo, você vai orar para quem você conhece, o outro que mora lá em Goiânia, muito bem. Mas para esse propósito aqui não serve. O nome você não pode colocar aqui. Porque isso aqui são pessoas que estão aqui próximas. Você pode utilizar o que você aprendeu com essa pessoa, mas não vai funcionar o tempo que tem aqui. O tempo que tem aqui é para quem é próximo. Então você vai pensar em pessoas, talvez que você conviva, talvez o vizinho, talvez aquele atendente daquela loja que você frequenta, né? Talvez aquele colega de trabalho, né? Aquela pessoa que você conhece de vez em quando você encontra, talvez um parente que mora na cidade, que você cruza com ele de vez em quando. Por quê? Porque no segundo passo você tem que arrumar desculpa para encontrar a pessoa. É arrumar desculpa mesmo. Eu gosto do exemplo assim, vamos dizer que você escolheu alguém e a pessoa ela trabalha no caixa lá do Verdurão. A gente vem
fora a gente só fala alvorada. Eu já vi que o pessoal acha estranho quando a gente chama alvorada. Porque o nome não é alvorada, vocês estão acostumados com verdura. Então, vamos dizer, a pessoa trabalha lá no caixa. O que é que você vai fazer? Você está com um propósito de oração? Lembra que eu falei, tem que sair da zona de conforto. Então você vai fazer o quê? Quando você for lá, você vai lá comprar, você vai no caixa que essa pessoa trabalha. Você não vai chegar assim e procurar qual é a fila menor que tem aqui. Não, você vai olhar, e se a fila dela estiver maior, pensa assim, ó, eu estou pregando a palavra. É também pregação da palavra. Então você vai pegar a fila dela, que é para poder passar ali. Aí você vai perguntar, se você não sabe, vai perguntar o nome, né? Você vai conversar, você vai começar a trocar uma conversa. Não vai passar ali, o crente, passando as coisas, cumprimenta, bom dia, tudo bem, como é que foi o seu dia? Interaja com a pessoa, né? Porque uma das coisas que eu acho mais complicado, não é que é errado, mas no método que eu trabalho, que eu acho mais complicado, que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade com a pregação do Evangelho, é você chegar para uma pessoa que você nunca viu no meio da rua e começar a falar com ela. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade em encontrar com alguém que eu nunca vi e já sair conversando com ela, né? Por isso que eu casei com uma mulher que não tem dificuldade para isso. Porque a Jane, ela senta do lado, a pessoa ela nunca viu na vida, né? Você sai, quando você volta 10 minutos, ele já está sabendo a vida da pessoa todinha. Então quem tem esse dom é ótimo para evangelizar. Mas quem não tem, que é a maioria, né? Quem aqui tem facilidade de conversar com um estranho assim do nada? Levanta a mão aí. Tá vendo? Então, a maioria como eu, e eu sofri a minha infância todinha com isso, né? Você não tem facilidade para fazer isso. Então, como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não tenho facilidade para pregar, para conversar com as pessoas? Mas ainda um dado importante, né? Eu já percebi, cristãos, muitas vezes quando o cristão ele se aposenta, ele perde 60% da sua capacidade evangelística. Por quê? Muitas vezes o contato que ele tem depois de 5 ou 10 anos de cristão, o contato que ele tem com alguém que não é cristão, geralmente é no ambiente de trabalho. Não tem outro lugar que ele tem contato com esse ambiente. Então quando você não está trabalhando mais, você não tem mais contato. Então você vai falar com quem? Aí, só que é o seguinte, só que você tem um carro, você vai no posto de gasolina abastecer ele, algumas vezes, não vai? E aí você encontra lá com o frentista, encontra. Às vezes você conhece, ô, beleza, e aí? Aí você coloca o nome dele aqui, vamos evangelizar esse cara. Entendeu? Você vai no mercado, vamos aqui. A farmácia que você compra, coloca lá o atendente aqui. Aí você vai no mercadinho lá, tal, coloca o nome da pessoa aqui. Aí você trabalha, tem alguém que trabalha lá com você, às vezes que é um pouco distante, coloca o nome dele, começa o processo. Você vai procurar conversa, você vai puxar assunto. Só que você não vai falar do Evangelho, né? Eu não sei se eu coloquei aqui direitinho. Está aí entre parênteses no final, sem falar do Evangelho ainda. Tem gente que ensina o evangelismo, é outro tipo, né, que é o evangelismo explosivo. O que é o evangelismo explosivo? Ele tem a ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, mas é assim, você encontrar com a pessoa no meio da rua e do nada você puxar a conversa e falar do Evangelho com ele. Então tem um treinamento para isso. Se você quiser procurar, você procura. Treinamento, evangelismo explosivo, você acha no YouTube treinamento. É só assistir lá, vai assistir no mundo, depois você pega o jeito para poder chegar aí. Só que eu acho o seguinte, que poucas pessoas da igreja conseguem desenvolver o evangelismo exclusivo bem. Então para alguns é bom, mas para a igreja de uma forma geral, o cristão ali, da base, a gente não tem facilidade com isso. Então aqui é mais simples, esse aqui funciona para todo mundo, né? Então você vai puxar conversa com a pessoa sem falar do evangelho ainda. Se a pessoa não sabe que você é crente, você não chega falando que é crente. Você vai se ocupar com ela. Lembra isso aqui, isso é intencional, mas tem que ser verdadeiro. Então por isso que você está orando 30 dias antes pela pessoa. Eu não mandei você procurar a pessoa primeiro, depois olha, você tem que orar primeiro para depois procurar. Porque é para quê? É que o Espírito Santo ele vai trabalhar o coração da pessoa, só que o Espírito Santo já tem isso trabalhado, mas 30 dias de oração vai trabalhar o seu coração para você amar a pessoa. Porque se você não ora pela pessoa, como é que você vai amar a pessoa? Por que você acha que Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos? Amar os nossos inimigos, interceder, orar por eles. Por que ele mandou a gente orar pelos nossos inimigos? É porque quando a gente ora pelo inimigo, a gente para de querer matar ele. A
Eu tinha um professor que ele falava disso. Ele disse que uma vez, ele pastor, chegou na frente da igreja, e aí ele disse que não deu bem com isso, né? Que ele, quando eu contei, ele era capelão, né? Porque ele chegou na frente da igreja, ele era meio assim, ele falou, não, na hora que aconteceu isso, eu fiquei com vontade de dar um murro na cara do irmão. Aí o pessoal foi dele e falou, pastor, o senhor não pode dizer que tinha vontade de dar um murro na cara de alguém, o senhor é pastor e tal. Tá bom, tá bom. Aí ele foi para frente se retratar e falou, meus irmãos, eu quero pedir perdão para vocês. Porque eu cheguei aqui e falei que eu tive vontade de dar um murro na cara, que isso não é coisa que se faz. Não leve isso, não tome isso como exemplo. A gente não deve pensar em bater ninguém, não deve pensar nada disso, mas que deu vontade de. Não adiantou. E aí ele falava com a gente, por que Jesus manda você orar pelos seus inimigos? Porque você está com raiva da pessoa. Aí você está querendo matar a pessoa. Não tem essas raivas? É que a gente já quebra lá o mandamento lá, né? Porque o mandamento não matarás, não é só você ir lá e cortar o pescoço. Se você odeia a pessoa, você já matou no coração, então você já quebrou o mandamento. Mas a gente fica assim com ódio e quer matar a pessoa. Aí você começa a orar. Você vai orando, daqui a pouco você já não está mais querendo matar. Na oração você já está ali pedindo para Deus, não quero que ela morra, só que sofra um acidente para ela sofrer muito. Aí a gente fala assim, mas o coração mas pelo menos ele não está mais querendo matar. Se você continua orando, daqui a pouco você já não quer que a pessoa seja assim, ela só quer que ela sofra uma dor para poder ela sentir. Aí você continua orando, aí você já não quer mais a dor, você só quer que ela se arrependa. Aí você continua orando, daqui a pouco você não está com mais raiva da pessoa, mas isso só vem através de muita oração. E aí eu ensino para o pessoal, sai dessa onda que o pessoal acha que a oração, ela move o coração de Deus. Já viu, pessoal? A oração move o coração de Deus. Isso é mentira. A Bíblia nunca falou isso. Aí tinha um pastor que eu conhecia que ele dizia assim, meus irmãos, ore pelo irmão que dá trabalho. Eu sempre oro pelos irmãos que me dão trabalho. A minha oração é assim, Senhor, converte o irmão. Senhor, converte o irmão. Se eu estou orando e vejo que o irmão não está querendo mudar, aí eu falo, Senhor, se não é para converter, promove o teu irmão. Mas na oração a gente vai movendo. A oração ela não move o coração de Deus, ela move o nosso coração. Então a gente ora para quê? Para mudar o nosso coração. A gente não ora para Deus dar a gente o que a gente quer. A gente ora porque quando a gente está orando, a gente vai adaptando o nosso querer para a vontade de Deus. E nas palavras, se não me engano, foi Pedro que ele fala que se nós pedimos, acho que é João, se nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então quando é que nós vamos ter o nosso pedido atendido? Quando a nossa vontade for igual à vontade de Deus. Quando a nossa vontade fica igual à vontade de Deus? É a oração que afunila. Então por isso que começa com oração. Um mês de oração. Depois de um mês para você tentar um relacionamento, que é para a pessoa se acostumar a ver você com regularidade. Então você tem que procurar ver a pessoa pelo menos 2 vezes na semana. Ela tem que se acostumar que ela vai ver você umas 2 vezes na semana. Porque aí, se você sumir uma semana, ela vai sentir falta. Vai dizer, fulano não passou mais aqui. Eu trabalho com ela. Por isso você tem que procurar ou pessoa do trabalho ou algum lugar que você possa passar. É essa que eu trabalho todos os dias. Então você vê todos os dias. Mas aqui não é o só ver. Lembra que esse procurar a conversa aqui é uma pessoa que você já tem convivência, só que aí você vai pegar oportunidades para você conversar com a pessoa diretamente, mais próximo. É para ela se acostumar com você conversando com ela. Por quê? Depois de 30 dias, aí os próximos 30 dias, não é de uma vez só, aí você vai começar a tocar no assunto do Evangelho. Aí você vai falar, não, você sabe que eu sou crente, né? Nossa, essa semana aí é um negócio, se você é crente, você está frequentando a igreja, a gente tem, todo mês, nesses 2 meses, você já participou de 4 estudos bíblicos, você já viu 4 pregação, 4 escola dominical no mês. No outro mês você já vai a mesma coisa. Então vai para 8 estudo bíblico, 8 domingo, 8 escola dominical, 8 pregação. Então, disso tudo que você está vendo, você vai ter algum assunto. E você sabe que eu estava esses dias na igreja lá no domingo, o pastor pregou, falou disso, assim. Mas não é uma coisa assim, não é o evangelho. Você vai falar alguma coisinha. Procura alguma curiosidade. Vocês veem que geralmente eu solto alguma curiosidade quando a gente está falando. Até mesmo alguma piada. Sabe essas piadas de pregação, que é as piadas mais sem graça que tem?
Os piores piadistas que existem é teólogo. Eles contam piada e eles riem. Só que você olha assim e ri porque ele está rindo, porque as piadas é ruim. Mas sabe aquela piada que é ruim é boa? Então, alguma coisa. Então você vai trazer alguma coisa que dê o Evangelho. Né? Esse exemplo aqui é algo que você vai confrontar mais. Mas você vai... É uma pérolazinha, uma coisazinha, uma curiosidade. Começa a trazer isso para a pessoa, alguma coisa mais suave. E aí no final desses 30 dias é que você vai vir com o que a gente está vendo aqui, que é o Evangelho na sua mão. Que é o momento que você tem que fechar. Todo procedimento ele tem um fechamento. Lembra que eu falei? O Evangelho não pode ser barato. Então eu não vou ficar insistindo. Então evangelismo você tem que chegar até você conseguir falar com a pessoa. Só que você tem que confrontar a pessoa. Porque se você não confrontar e você continua falando, a pessoa fica ali, não sei o que, não, depois vamos ver isso aí, depois vamos ver isso aí. E faz parte da estratégia, porque você estreitou o relacionamento, vê? Você ficou 30 dias conversando, depois você tem 30 dias falando, trazendo alguma coisa do Evangelho. Quando você vir com a conversa depois desse período, deixa o Evangelho em sua mão, você passa o plano de salvação aqui e pergunta a pessoa se ela aceita ou não, se ela entendeu ou não. Se ela disser para você não, aí você soma. Por quê? Você passou 2 meses conversando com ela, aí você vai sumir. Por quê? Para a pessoa sentir falta. Só que não é sumir assim, você não vai virar a cara para a pessoa. Tá? Tem gente que fala assim, vai virar a cara, não quer nem saber. Você não vai virar a cara, mas você não vai procurar mais aquela aproximação que você estava procurando intencionalmente 60 dias seguidos. Porque quando você não procura mais isso vai despertar para a pessoa fazer o quê? Se ela disse um não na primeira vez, então vem o segundo passo. Quando você some, talvez não seja de um mês, aí é o tempo da pessoa. Mas a tendência é que uma hora ou outra essa pessoa vai chegar para você e vai lhe questionar por que você já não está mais conversando com ela tanto. E aí quando a pessoa lhe questionar, é a hora que você vem com o Evangelho mais uma vez. E dá o segundo ataque. Aí do segundo ataque, se ela ainda assim dizer não, aí você mantém um contato, mas mantém um contato distante. Não faça mais esforço. Por quê? Porque aqui tem 3 nomes. Vocês viram que é 3 nomes? Isso é projeto para o ano. São 3 nomes. Então você vai fazer com o primeiro nome. Depois você começa o processo todinho de novo com o segundo nome. Depois você vai para o processo com o terceiro nome. São 3 pessoas que você vai tentar. Se o primeiro aceitar, maravilha. Só que como é que é o nome? É não, o nome é mais. Então você teve o primeiro, vai ser agora é mais um. Sempre vai ser mais um. Quem já viu aquele filme como é que é o nome? Até o Último Homem. É um filme de um soldado americano que ele foi para a guerra, só que ele, por questão de fé, não queria pegar em armas. Ele foi para ser médico militar. E no negócio lá, ele começa a salvar as pessoas. Ninguém gostava dele, todo mundo achava que ele era inútil. Mas ele começa a salvar a gente. E ele vai salvando, e tipo assim, já não tem força, as mãos dele estão sangrando, e ele volta para o campo de batalha só orando e dizendo: Senhor, me dá mais força para salvar só mais um. Se você não assistiu, eu recomendo que assista o filme. Só toma cuidado aí, porque Hollywood ele não é besta. Quando ele deixa o negócio, ele deixa. Que ele é um objetor de consciência, que ele, se eu não me engano, ele é adventista ou testemunho de Jeová, alguma coisa, acho que ele é adventista. Então, pega assim, mas cuidado, porque aí tem aquele negócio, esse dia eu não faço, então não absorva a parte da doutrina deles, absorva a questão do propósito de Deus de salvação. Mas então é mais um, então são 3. Se você fizer o processo todo de 3 meses, vamos dizer que os 3 que você faz, os 3 aceitaram. Então no final desse processo você tem 3 pessoas. Você gastou quanto tempo nisso aqui? 9 meses. Se cada um é 3 meses? 9 meses. São 9 meses. Se o primeiro não aceitou, lembra que você dá um fora. Gestação, pastor. Pelo menos um tem que nascer. Não, mas Ou gêmeos, ou trigêmeos. calma aí. Mas se a pessoa não aceitou, então você vai dar mais um período, um mês e pouco com ele. Você pode estar começando outro. Então, talvez realmente um pouco tempo. Isso é um projeto para um ano. Qual é o objetivo do nosso projeto? Não tem frustração. Aqui é o seguinte: o que a gente está fazendo aqui não é para a gente encher a igreja em 2026.
vamos começar a pensar o Evangelho de forma contínua. Então o que a gente está fazendo aqui é para quê? É para que a gente tenha frutos. Eu programo o pensamento de a gente começar a colher esses frutos no próximo ano. Talvez tenha alguns que vão sair agora, mas a gente está pensando para frente, não é curto período. Então a gente vai fazer isso aqui. Por quê? Depois que você falou e a pessoa aceitou, aí vem um segundo passo, que aí a gente já vai estar na igreja com pessoas treinadas para isso, que eu já estou trabalhando isso. Que a pessoa aceitou, aí o que é que você faz? Diz, eu entendi, eu quero esse evangelho. Aí você vai dizer, você quer fazer um discipulado? Aí você vai procurar, vai dizer, pastor, eu conversei com essa pessoa aqui e tal, e ela aceitou. E ela aceitou fazer um discipulado. E a gente vai entrar em contato com a pessoa, vai marcar e vamos arrumar alguém para poder fazer um discipulado. A gente vai ter algumas pessoas fazendo um discipulado com 2 ou 3 pessoas de cada vez. Né? E aí você que é o pai espiritual, a mãe espiritual, aí você vai fazer o discipulado junto. Você acompanha o filho. Que aí você não só vai estar ajudando no discipulado, mas você vai estar aprendendo também que os próximos você já vai ser discipulador. Os próximos. Você entendeu? Isso aqui é um projeto contínuo. Qual a importância do mais um? Se cada um dos irmãos ganhar mais um, a gente contando só com quem está aqui. Vamos contar quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Se cada um de nós conseguir trazer um, então a gente tem 12 novos membros para o próximo ano. Só que é o seguinte, quem aprende e já chega discipulando, essas pessoas no final do discipulado, elas entram no propósito também. Então você conseguiu 12. No outro ano, todo mundo vai procurar mais 12. Só que aqueles 12 que vocês ganharam, vão também estar procurando mais 12. Você entendeu? Aí no outro ano, pensa, 24. E nessa matemática, mesmo que um ou outro falhe, pense na multiplicação. Então, 12 no ano, 20 no outro ano, eu já estou tirando 4, vamos dizer, falhou 4. 12 no ano, 20 no outro ano, 30 no outro ano, 40 no outro ano, com 5, 10 anos a igreja está com quantos membros? Aí a gente vai estar feliz por quê? Porque o evangelho está sendo difundido. E aí vai estar todo mundo crente aqui satisfeito, por quê? Porque eu estou cumprindo a palavra de Deus e vocês vão ver. Quando eu sentir na pele o que é fazer e o resultado, como é dar fruto, a gente vê como a nossa vida ela começa a andar de uma forma diferente. Então o propósito é isso. Vocês entenderam? Sim. Tem alguma dúvida aqui sobre o propósito? Aí, Uma preocupação. O sentido de falar com essa pessoa, aí ela me pegou eu vou dar essa subida aí, né? Para fazer esse sério, sentido e tal. Mas eu vejo como outras pessoas não querem isso, cada um ficar perguntando, não tem nada. Gosto da igreja, eles irmãos, não gosto de ser irmão, não gosto de ensino, não faz nada. Não pode nada, compartilhar a vida. Cada um quer ver o seu mundo, tipo, o seu mundo, né? Antigamente, eu tinha muito assim, como funcionava bem essa estratégia, porque realmente as pessoas eram sedentas, entendiam isso, queriam saber mais, mas hoje em dia, o que várias vezes as pessoas estão sedentas, nem sabem que estão, entendeu? É tanta insatisfação no coração, e vai ser tantas coisas que nem sabem bem o que é. E aí, quando se fala de Deus, de religião, de Cristo, as pessoas, eu tenho colegas de trabalho, eles sempre começam a falar de Deus, sai da sala, vai embora, sai do escritório, não quer saber, não quer nada. Então, como lidar com esse tipo de pessoa? Você sabe que mais que eu falo, mas graças a Deus você quer falar com ela. aí que está o método. Aí, o que é que tem? A palavra diz que a palavra não volta vazia. Então a primeira coisa que entender o mandamento é que eu tenho que pregar a palavra. Então essa pessoa que ela detesta o evangelho e tal, eu tenho que pregar. Por quê? Porque quando chegar lá no céu, Deus vai cobrar. A gente leu lá o texto, se foi de Ezequiel, que vai cobrar da gente. Foi ontem que a gente meditou nisso. Então a primeira coisa, você vai diante de Deus, você vai dizer, eu fiz a minha parte, eu cumpri o mandamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a palavra não é para salvação, ela é para condenação. E todo mundo precisa ouvir, ou para salvação ou para condenação, que é a parte assim, mais dura do evangelho. Mas a grande questão aqui entra a questão da gente crer na palavra.
O poder da palavra é o seguinte: a pessoa ela pode não querer saber de nada, mas se você confrontar com o Evangelho, se ele for um dos escolhidos, porque às vezes tem gente que não quer saber de crente, mas ele é um dos escolhidos. Eu tomo um exemplo pelo meu próprio avô. Então você vai ter dado a cutucada aí, pode não ser naquele momento, mas uma hora na vida que aquela pessoa se converteu, já acompanhei testemunho de muita gente, ele vai dizer: eu lembro que lá em tal lugar, fulano me falava assim, eu não quis dar ouvido para ele, mas a semente fica plantada no coração, né? E se a gente fica insistindo, fica assim, ele não lembra da semente, ele lembra do crente chato que fica insistindo com ele o tempo todo. Então é uma estratégia diferente. É claro que tem as outras estratégias, mas por que o cartãozinho? Você vai colocar esse cartãozinho na sua Bíblia, você vai fazer o ano todo. Quando chegar o ano que vem, então você vai sumir dessa pessoa, vamos dizer. Se ela não procurou, quando chegar o ano que vem, que aí a gente vai fazer o cartãozinho de novo, aí você pega, esses aqui não quiseram ouvir, vou colocar eles de novo agora, vou bater de novo. E a gente vira assim, se alguém dá convivência, ele vai que de tempo em tempo a gente vai voltar lá e vai dar mais uma martelada de novo. A gente não desistiu da pessoa, a gente está sendo estratégico. A gente vai voltar lá e dar outra martelada. Por quê? Porque eu entendo que vale, e eu entendo que eu não quero que a pessoa vá para o inferno, apesar de eu não querer ouvir o Evangelho. Então eu não vou ser insistente, mas eu vou voltar lá e dar mais uma pregada. Aí ele não quer, afasta, mas não tem. E a gente vai ter essas pessoas no nosso convívio que nós vamos estar tratando disso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a estratégia do afastamento é porque às vezes tem pessoas que estão próximas de nós, estão dispostas a ouvir, só que a gente fica estagnando o nosso tempo com pessoas que não querem ouvir. E a pessoa que não quer ouvir, ele já ouviu uma vez, a distância vai fazer o serviço. Eu não preciso continuar insistindo. Ele pode dizer que não quer, ele pode fugir, mas se o Evangelho tocou o coração, ele vai uma hora voltar, principalmente se você continuar orando por ele. E você fez a sua parte, deixa o Espírito Santo trabalhar. Então o objetivo é nós sermos mais práticos com relação ao Evangelho, né? Paulo passou, evangelizava a cidade, ficava 18 meses e ia embora. Depois ele voltava e escrevia carta, mandava alguém para ver lá, mas ele não ficava ali naquela cidade o tempo todo. Por quê? Porque ele tinha outras cidades para continuar pregando. E aí o Evangelho se espalhou. Já imaginou se Paulo chega na Galácia, que é uma região assim, e ele funda a igreja ali, e depois ele fica só ali, e na segunda viagem missionária ele volta só para ali de novo, e na terceira e na quarta. O que é que ele tinha alcançado? Tinha sido muito reduzido o alcance dele, mas ele fez o quê? A primeira ele foi na Ásia Menor, na segunda ele já foi para Macedônia, depois ele já estava planejando ir para a Espanha. Então ele continuou se correspondendo com aqueles irmãos, mas ele continuou expandindo. E é o que a gente precisa aprender com os discípulos, que eles pregavam, mas eles não continuavam insistindo. Se ele pregava na sinagoga e a sinagoga não queria ouvir, ele saía da sinagoga e ia pregar em outro lugar. Esse propósito aqui é para a gente fazer isso com as pessoas. Então eu prego para esse, não quis ouvir, eu vou pregar para outros e vou continuar pregando. E aí quando tiver um número, eu dizer, no meu trabalho eu já coloquei todo mundo no propósito, volta naquele de novo, vamos tentar mais uma vez. Mas é para poder a gente expandir, a gente não ficar concentrado em alguém. Por quê? Porque se eu ficar concentrado, essa pessoa vai entender que o Evangelho é barato. Então tem que dar essa afastada para dar valor para o Evangelho. Ajudar ela ali. Tinha pavor de crente. Pavor mesmo. Hoje eu estou passando carnaval. Então tem muita gente. Foi 8 anos só. Às vezes a pessoa que tem pavor de crente é o mais fácil de se converter. Ele tem pavor porque ele tem medo do crente falar e ele aceitar. Então ele mantém distância por causa disso. A maioria das vezes é isso. Então o cara tem raiva de crente, porque você começa a falar e aquele negócio vai começando a fazer sentido. E daqui a pouco ele pensa assim, não, mas aí eu vou ter que deixar de fazer isso aqui, deixa eu fugir desse crente aqui, senão daqui a pouco ele está me convencendo e eu vou deixar de viver a minha vida. 60% das vezes é medo. Então a pessoa que, se você for no propósito aqui mais suave, você vai conseguir dar uma pregada ali, dar uma cutucada, e aí você some, a cutucada fica lá, ele vai ficar um negócio, né? Cadê aquele crente que ficava querendo me falar o tempo todo? Por que ele não vem mais? Desistiu de mim, ele né, eu sabia, esses dias estava aí, agora já não quer nem mais saber de mim, né? Aí ele deu a porta, você volta lá e de novo. Então é uma dinâmica. Não quer dizer que você tem que evangelizar só desse jeito. Se você tem facilidade de fazer de outra forma, faça. Lembra, isso aqui é uma ferramenta. Eu tenho pavor, sabe, daquelas pessoas que vêm com esse negócio assim,
e fala, não, agora eu descobri como é que o crente tem que viver, como se fosse a última bolacha do pacote. Se começa a falar disso, eu já dou um passo para trás e já não quero saber. Se a pessoa acha que é só ele que está certo, não. Isso aqui é uma ferramenta. Quanto mais ferramenta você tiver, melhor. Eu, por exemplo, tenho essa ferramenta, mas eu tenho outras ferramentas também. Então, dependendo da pessoa, eu vou usar uma ou outra. Então, quanto mais ferramentas você tiver, esse aqui é para quem não tem nenhum, então é uma boa ferramenta de base. E aí, quando você vai falar do Evangelho, você vai ter a ruptura, que é isso aqui. O Evangelho na sua mão. O que é o Evangelho na sua mão? É uma forma de você decorar o plano de salvação. Então, quando eu estiver falando, eu falo a graça, então eu quero que vocês repitam como ali, né? Que é para você decorar na mão. Então, graça, todo mundo, polegar, levanta o polegar. Né? Vocês já viram filme americano? Quando o sujeito está na beira da estrada fazendo assim, quer dizer o quê? Ele está pedindo carona. Carona é o transporte de graça. Então, por isso que eles colocaram o dedão. Então, graça, de graça. Graça, olha lá, a vida eterna é um presente e ele não pode ser comprado. Aí por isso que você tem aquelas perguntas lá no começo, né? Ninguém consegue se salvar porque ninguém consegue cumprir a lei. Então como é que você salva? É um presente, né? E aí quem está com a Bíblia aí para poder a gente dinamizar o negócio? Pega aí, ó, os textos vão aparecendo ali, ó. Vocês podem abrir em Efésios, eu estou lendo Romanos 6:23. Então quando aparecer ali, vocês já vão encontrando. Então, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esses são os textos, isso aqui são os textos que você deve, de repente você pega isso aqui, ó, faz uma colinha, né, decora. Isso aqui é coisa de crente decorar. Crente não tem que decorar versículo. Você lembra que antigamente a gente colocava as crianças para decorar versículo? A gente não faz mais isso? Eu lembro de fazer concurso, tinha que decorar um salmo inteiro. Né? Eu que não era besta, fui aonde? Salmo 117. Desse tamanhozinho. Mas a gente decorava. Né? Não se preocupe, depois eu vou colocar esse PDF aqui no grupo da igreja, então vocês vão poder pegar tudo lá. Né? Então aqui é só para você anotar aí para memorizar. Memorização, não se preocupe em fazer tudo certinho. Então, o Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Então, de graça. Então você tem que comprar passagem para ir para o céu? Não. Então você vai de carona, que é de graça. É Deus que dá carona. Aí quem encontrou aí? Efésios 2:8 e 9. Eu sei de cor. Quando era criança, realmente esse quadro eu decorei. Eu esqueci. Então, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, não vem de vós. Então, quando você vai falar, você vai chegar para a pessoa e dizer: não, olha, é o seguinte, a salvação é de graça. Você não pode merecer. Então, você acha que é uma pessoa boa, não adianta ser uma pessoa boa. Você pode ser a melhor do mundo. Ninguém é salvo pagando passagem, não tem passagem para o céu. Você pode até lembrar, lembra que antigamente apareciam as igrejas picareta que ficavam vendendo lote no céu? Você não acha isso um absurdo? A maioria das pessoas já acham. Então, se é um absurdo você achar que pode comprar um lote no céu, por que você acha que pode ganhar por causa de merecimento? Não é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu dei esmola. Quanto esmola tem que dar para poder ganhar o céu? Não existe, é de graça, é dom de Deus. Então você precisa o quê? Você precisa entender que é um dom de Deus. Ela não é comprada por obras, nem pode ser merecida por nada, é dom de Deus. Então qual é o melhor? Eu dizer que eu tenho que me esforçar, tenho que caminhar 20 km de joelho, tenho que fazer não sei o quê, ou eu entender que Deus dá de graça? Agora o grande problema é que as pessoas elas não querem acreditar que é de graça. Mas a novidade, a boa nova, é que é de graça. Mas conforme diz um escritor que ele se intitulava O Mineiro com Cara de Matuto, ele era um dos autores da revista Ultimato, a graça não é de graça. Então você recebe de graça, mas depois que você entra no carro da carona, você não pode agir do mesmo jeito. Mas isso é um assunto para depois. Né? Então primeiro, graça. A salvação ela é um presente dado por Deus, não é de nós mesmos. Segundo, e aí ó, qual é o próximo dedo? Mostra. Qual o dedão? Todo mundo levanta a mão. Dedão. Segundo. Esse aqui faz o quê? É o L. Né? Então a gente fala, você
Então, o homem é pecador. A gente fala, fulano fez isso de errado. Só que é o fulano, mas a gente também. Então todos nós somos pecadores. Lembra, quando você está falando do evangelho para alguém, sempre faz questão de incluir você no grupo. Não fala dele. Usa sempre nós. Então fala salvação de graça. Ninguém pode merecer. Eu não mereço a salvação. Eu sei que eu tenho ela porque é de graça. Dá para ele entender que está à parte, para não ficar aquele negócio de acusativo. Então quando fala, você, o homem, você e eu, todos nós somos pecadores. E como pecadores nós não merecemos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou. Quando ele diz todos, é todos. Não tem ninguém. Pensa aí, a pessoa que você acha a pessoa mais santa que você conhece. Muitas vezes o descrente vai lembrar de algum desses grandes vultos aí. É o Papa. Ou seja, o Gandhi, Madre Teresa, não sei o quê, alguém que fez uma grande coisa assim, mas todo mundo é pecador. Não existe ninguém que não seja pecador. Às vezes tem um crente que ele vai achar que o pastor dele é pastor pecador. Pior ainda, sabe por quê? Porque a palavra diz que quem mais é dado, mais é cobrado. É por isso que eu sou meticuloso com o negócio, por isso que eu falo, eu quero é tirar o meu. Por quê? Porque como pastor, o que ele vai me cobrar é diferente. Então a cobrança em cima do ministro, a cobrança em cima do oficial, a cobrança em cima do crente com mais experiência é maior do que a cobrança em cima do crente com menos experiência. Então quanto mais a gente sabe, por isso que a palavra diz, não quereis muitos de vós ser mestres, porque vão ter mais juízo. Então eu falo, eu também sou pecador, o pastor é pecador, muito mais que os outros, não porque ele peque mais, é porque ele vai ser mais cobrado porque ele é pastor. Então ele já sabe que ele tem os erros dele, todo mundo tem. Então todos nós somos pecadores. E como pecadores, a gente não pode salvar nós mesmos. Em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então a gente é perfeito? Não, mas Deus é perfeito. Sim. Então só através daquele que é perfeito. Então, segundo o homem não pode salvar a si mesmo porque ele é pecador. E como pecadores nós não temos esse poder. Então, Deus dá de graça porque o homem não pode salvar a si mesmo. Então, terceiro, Deus. Está abrindo. Segundo, terceiro. Que dedo é esse aqui? Lembra quando era criança? Quem conhece aquela musiquinha? Lembra a musiquinha? Dedinho, mindinho. Eu lembro da minha avó que dedinho, mindinho, seu vizinho, maior de todos. Então, qual o dedo maior que a gente tem na mão? É o dedo central. A gente não pode falar muito, porque hoje em dia esse dedo já é outro significado, pessoal. Mas lembra, é o maior, o dedo maior, o terceiro dedo. É por isso que é assim, a gente não pode colocar ele sozinho, sempre junto. Então, Deus, porque Ele é maior do que todos, Deus é misericordioso. Portanto, Ele não quer nos punir. Isso aí é fácil, todo mundo sabe, né? É João 4:8. Que é a segunda parte do versículo, é a ênfase maior. Quem encontrou aí? João 4:8, 1 João 4:8, perdão. 1 João 4:8. Tá? Está contando? Deixa eu pôr. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é amor. Deus é amor. Então Ele é misericordioso e Ele não quer nos punir. Isso é uma verdade. Então estou lá, livre. Não, porque Deus é amor, mas Deus também Ele é justo. Êxodo 34:7 diz: quem guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Ele abençoa até 1000 gerações, Ele é misericordioso, mas Ele visita a iniquidade da terceira e quarta geração. Isso quer dizer que Deus é justo, Ele não inocenta o culpado.
Então ele precisa punir os nossos pecados. Então Deus, ele é justo, ele é amoroso, mas ele é justo e ele não inocenta o culpado. Então ele vai ter que castigar. Por quê? Porque senão ele está indo contra ele mesmo. Esse é o grande dilema. Aí que a gente já entendeu que a gente é pecador, então a gente merece castigo. Mas parecia que a mensagem estava tão boa, né? Ó, é de graça, nós somos pecadores, mas Deus é misericordioso. Mas ele não inocenta o culpado. Então o que é que acontece? Deus não inocenta o culpado, mas para isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Aqui faz sentido se você fizer com a mão esquerda. Os casados aí fazem com a mão esquerda. Porque o que é que tem nesse dedo? Aliança. Através de Jesus Cristo, Deus faz aliança conosco. Então, Cristo é o Deus homem. Ele morreu na cruz para nos pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, comprou um lugar no céu que nos oferece gratuitamente. 1 João 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 do capítulo 1 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O unigênito do Pai veio ao mundo. Então, Deus não inocenta o culpado, mas enviou seu Filho. Para quê? Para pagar o preço pelos nossos pecados. A grande mensagem da salvação está aqui. Então, tem todo o propósito, a gente não consegue se salvar, mas Deus providenciou um meio para nos salvar. E qual é esse meio? Jesus Cristo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele fala para nós lá, Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o Senhor, ele é justo e não perdoa, mas Jesus Cristo, ele tomou sobre si o nosso castigo. Você vê como é que a construção está ficando? Então, sacrifício de Cristo. Eu só sou salvo de graça porque Cristo pagou o preço. É porque o carro que me deu a carona lá, ele teve que colocar gasolina para ele andar, não teve? Então alguém teve que pagar. Eu não estou pagando, mas alguém pagou. E quem pagou? Jesus Cristo. Então, quem é o motorista da carona para nos levar para o céu? Jesus. É Jesus. Então eu estou lá assim, eu levo a placa, JC. Então ele dá a carona. E aí eu embarco no carro com ele. Ele é que nos salva. Então aí vem a grande questão. Então nós somos salvos através de Jesus Cristo. Lembra lá, eu não consigo me salvar. A lei só mostra que eu não consigo me salvar. Esse é o objetivo principal. Então como é que eu posso fazer isso se não é pela lei? Sacrifício de Cristo. Ele pagou o preço por nós. E aí por último vem o que? Qual o último dedo que falta? Que dedo é esse? O mindinho. É o menor de todos, né? Por que é o menor? Fé. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, passareis, direis esse mundo. Então, a fé é o pequeno. É a parte que nós temos aí. Então, é fé. Embora a gente, quando já está na igreja, a gente sabe que a fé é dom de Deus. Mas o que é que se requer daquele que aceita fé? Se Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, eu preciso crer nele para poder ser salvo. Preciso ter fé. Então, qual é a minha contribuição? É a menor. A menor parte que eu tenho de ser. É claro que eu não vou para alguém que eu estou evangelizando, vou pegar doutrinariamente, a nossa doutrina vai mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus, mas isso é coisa para crente saber. O descrente ele não sabe, eu tenho que falar na linguagem que ele conhece. Então, a contribuição é a fé. Não é o conhecimento intelectual. Tiago 2,19. Credes tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, os demônios eles creem. Mas os demônios vão ser salvos? Não, então não é só acreditar. Não é só a pessoa dizer, eu acredito que Jesus existe. Não é suficiente. Se você não recebe ele, então é fé, ela não é meramente intelectualmente na mente de saber. Ou somente a fé temporal. Não, eu acredito, é uma coisa assim, que passa, tempo, fugaz. Mas a verdadeira
fé salvadora é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero que vocês abram ali em Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esse aqui é o que você tem que ter anotado no papelzinho, então você tem que recitar para a pessoa. Então o que é que a palavra diz? Como é que eu sou salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então aí você vai perguntar para a pessoa. Então você já falou, a graça, a salvação é de graça, mas não podemos pagar. O homem é pecador e por isso ele não consegue merecer a salvação. Deus é misericordioso, mas é justo, então ele não vai inocentar o culpado. Então ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço por nós, para fazer aliança conosco, pagar o preço por nós, para nos livrar. Eu só tenho que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Aí você pergunta para a pessoa: você entendeu o propósito de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você sabe que crer em Jesus Cristo é você saber que a sua vida tem que ser guiada por Ele. Você crê? Você quer aceitar Jesus? Se você quer ser salvo, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você tem que perguntar para a pessoa: você quer aceitar Jesus? E aqui que vem, isso aqui é uma técnica, né? É um propósito que eu desenvolvi, é uma experiência. Não é a última, eu não sou o grande guru aqui que diz que eu descobri agora finalmente. O que acontece é que eu descobri que eu sou bom em descobrir como é que faz as coisas. Sabe aquelas pessoas que dizem, é só isso? Eu me lembro quando eu estava começando a aprender violão, e meu irmão me ensinou umas notas. Só que você já viu o irmão como é que é para ensinar para os outros, né? Você já teve um irmão que foi lhe ensinar alguma coisa? Vou ensinar a dirigir, por exemplo? É horrível. Você for aprender a dirigir com seu irmão mais velho, é terrível. Não ensina nada. Só briga com você o tempo todo. Então ele foi ensinado, ele disse, afinar o violão é assim. Você pega aqui e coloca o dedo nessa corda de cima aqui, nesse ponto aqui no braço, e aí você vai tocar essa corda de cima e tocar a corda de baixo. E as duas têm que ficar com o mesmo som. Quando tiver com o mesmo som, está afinado. Assim, como é que você vai saber que tem o mesmo som? Seu ouvido não está para aqui. Então tudo que eu aprendi foi assim, eu fui descobrindo como é que, o que é as coisas que ele fala. Ele fala, é só colocar aqui e fazer força. Não é só fazer força. Tem um jeitinho em tudo que a gente faz. Então eu comecei a aprender na infância, e quando eu fui estudar, fui trabalhar, que eu trabalhei com eletrônica, indústria, eu fui descobrindo esse jeitinho. Então era bom o trabalho em criar, sabe, tem lugar que tem aqueles checklists, você vai fazer, você faz isso, depois faz isso. Todo lugar onde eu passei, eu sempre organizava os setores desse jeito, eu sempre criava como é que é o passo a passo para fazer as coisas. Porque o pessoal diz, é só fazer, não, mas tem passo a passo, né? E o que eu descobri, para evangelização, tem um passo a passo. E uma coisa que as pessoas já têm é, se você fica insistindo com ele para poder aceitar Jesus, ele vai tentar ser humilde com você, porque o brasileiro não diz não. Tem um francês que virou humorista no Brasil, que ele faz os negócios falando das coisas que os brasileiros fazem que é estranho para eles. E ele fala que uma das coisas que é mais estranho, isso tanto o francês já ouviu falando, quanto o alemão também que faz a mesma coisa, estava contando, é que o brasileiro ele não diz não. Para um alemão, você chegar para ele, eu vou fazer um churrasco lá em casa, você vai, e ele fala, não vou. Vou fazer um churrasco lá quinta-feira, ele tem um compromisso, ele fala, você aparece lá e fala, não dá para ir não. Ele dá ou não. O brasileiro ele não vai dizer não para você. O que é que o brasileiro faz? Não, eu vou ver. Não, eu estou com um negócio, eu vou ver que talvez eu tenha um compromisso, mas eu vou ver, depois eu lhe falo. O brasileiro não faz assim? Ele nunca diz não, mas também não gosta de dizer sim, né? Ele não diz sim na primeira vez. Se alguém chega para você, isso é pegando os estrangeiros, você chega para você e está comendo alguma coisa e fala, quer um pedaço? Qual a reação esperada pelo brasileiro? A pessoa vai dizer o quê? Não. Porque quando você oferece pela educação, você não está querendo dar de verdade. E aí o alemão falava, é uma coisa que é mais difícil, que a pessoa chegava, você quer isso? Você falava, eu quero ir comer. Aí a pessoa ficava olhando para a cara para ele assim, né? Daí depois foi explicar, não, o brasileiro é assim. Quando ele oferece alguma coisa, ele não está querendo dele, ele está oferecendo por educação. Então você tem que dizer não. Não, obrigado. Não, obrigado. Aí ele vai insistir. Na terceira vez, quando ele insiste a terceira vez, é que quer dizer que ele quer lhe dar mesmo. Então você só aceita na terceira vez.
Na primeira vez não aceita, que é falta de educação aceitar na primeira. E a gente nem vê, mas todo mundo faz isso, não faz? A gente não faz isso o tempo todo? São as coisinhas que a gente faz. E uma coisa que eu vi é o seguinte: quando você chega para uma pessoa e bate assim e fala, você quer aceitar? Normalmente ela vai dizer, não, agora não. Ela vai dar uma desculpa porque ele não vai dar um não na sua cara. Mas o que é que o brasileiro ele não espera? Principalmente do evangelho, nos nossos tempos atuais. Ele não espera que você vai dizer, então tá bom, e vai dar as costas e ir embora. O que os crentes normalmente fazem, de uma forma geral? Eles continuam insistindo, não continuam insistindo? Eu estava vendo o testemunho do Rodolfo Abrantes, aquele ex-Raimundos. Ele disse que antes dele aceitar Jesus, ele aceitou Jesus umas 8 vezes. Porque tinha umas irmãzinhas do ciclo de oração que ia lá para a casa dele, que a mulher dele chamava, e chegava lá e falava, você aceita Jesus? E ele dizia, não, e tal, e ela continuava insistindo e continuava insistindo. E aí ele descobriu que o jeito delas parar de perturbar ele é quando elas perguntavam, você aceita? Ele dizia, aceito. Então elas vinham, você aceita? Ele disse, sim. Ah, vamos orar e ir embora. Ele disse, é o melhor jeito de eu mandar elas embora. Eu digo sim e elas vão embora. Se eu disser não, elas continuam insistindo. Mas aí que está o pulo do gato. Se a gente pergunta para a pessoa claramente, sem insistência, só coloca de forma clara, a conversa tem que ser uma conversa de preferência em voz baixa, em tom baixo. Você não vai falar se exaltando, né? Você vai conversar o tom mais baixo possível. Se você começa, a pessoa começa a querer discutir, aí você diz, não, você está muito exaltado, a gente conversa sobre isso depois. E você não conclui, deixa para voltar outra vez. Só fala se a pessoa ouvir com calma. E aí se você dizer, você aceita Jesus, ele vai falar, não, agora não, eu tenho que ver alguma coisa, só, tudo bem, qualquer coisa, se você quiser conversar comigo, eu estou à disposição, dá as costas e vai embora. Isso é estratégia. Né? Eu não estou dizendo que é garantido que vai dar certo, mas teste o negócio. Né? A minha observação é que é o melhor jeito hoje em dia da gente conseguir colocar uma pulga na cabeça da pessoa. Porque pregar o evangelho não é o convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. A minha função é pregar e deixar uma pulga na pessoa. Quando Pedro fez o discurso lá em Atos 2, o que é que ele fez? Ele discursou e disse, vocês mataram Cristo. Aí ele falou assim, então arrependam-se, entreguem seus filhos, venham aqui olhar aqui na frente. Não tem nada disso no texto. O texto diz que depois dele discursar, as pessoas vieram até ele e falou, o que é que nós podemos fazer? Aí ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo. Então a grande questão, a pregação, é você colocar a dúvida. Você tem que deixar puro. Então, se você falou e a pessoa ela tem resistência, ela vai querer dizer não. Então, quando você diz, então tudo bem, vai embora, você deixa puro. Por que aquele crente não quis insistir comigo? Será que ele acha que não vale a pena? Deixa ele pensar. A questão da pulga é interessante, né? O colega que você disse que é católico, e ele diz, conversa sobre algumas vezes, né? E um dia falando, ele perguntando por que eu não creio, Nossa Senhora, ele sempre fala, vai com Deus, Nossa Senhora, só para pegar meu pé. Eu falo, não, vou com Deus, eu deixo a santa com você. E foi brincando, né? Aí um dia, a gente conversando, falei, ele disse,
Aí você vê, o negócio aqui é instalar uma pulga atrás da orelha. Mas a gente precisa confrontar. Por que eu acho que esse método é um bom método? Eu já utilizo ele há muito tempo, porque eu nunca fui de evangelismo direto. Sabe, que o pessoal acha que todo pastor ele tem que chegar e quando encontrar uma pessoa na rua, já tem que falar Jesus te ama e começar a pressionar. Eu tenho um colega que estudou comigo que ele é desse jeito, mas é a natureza dele é desse jeito. Você vai com a lanchonete dele, ele senta ali, por exemplo, você vai ali, por exemplo, ali no Kombi, fica aquelas mesas ali, você vem passando alguém na rua e está catando lixo, ele começa a conversar com a pessoa e daqui 5 minutos ele está evangelizando a pessoa. É da natureza dele. Uma vez eu estava tentando arrumar uma noiva para ele, que ele era solteiro, e a gente saiu junto. E ele largou a gente lá, e largou a menina lá na mesa, e quando você vê, ele estava evangelizando o cara. Eu disse, mas rapaz, você não quer casar não? Como é que você forma um pastor, não vai casar? Aí desse jeito não vai casar não, você abandona assim. Mas é a natureza dele. Então tem gente que tem essa natureza e tem gente que não tem, né? Então o meu sentido é muito mais isso. Só que eu vou confessar, como eu falei no domingo, a gente precisa encontrar o nosso nicho. Então a gente tem que pregar toda criatura. Só que você vai ter facilidade para conversar com um tipo de pessoa. Aí isso deixou, pastor, a pulga atrás da orelha. E ele casou? Não, até quando eu perdi o contato com ele, não casou não. A mulher que eu tentei apresentar não deu certo. Aí eu desisti de sócio civil. Ele estava exigente demais. Não, não dá para ajudar não, você tem exigência demais. Mas cada pessoa, cada crente, ele tem um tipo de pessoa que você vai ter facilidade para falar do evangelho. Isso é o que a gente não faz. Se eu quero cumprir a palavra de Deus, eu quero pregar, então eu tenho que procurar quem Deus me deu o dom para poder alcançar. E assim eu considero para mim que a pessoa que eu tenho o dom para poder estar falando é gente difícil. Então, quem é que normalmente eu invisto em evangelizar? É aquele que geralmente ninguém consegue chegar. É o povo que acredita em disco voador, sabe? O pessoal que gosta daquelas ficção científica que acha que não existe, que é o universo, que foi um ET que criou o mundo. Essas pessoas que eu consigo conversar com eles, porque eu tenho argumento para ficar conversando com ele tempo. Tem muito tempo eu venho conversando, tem um sujeito que ele assim, é tendencioso a ser espírita. E aquele negócio, só que ele conversa, você fala do evangelho, ele escuta o evangelho, e assim a gente vai falando, eu acredito assim, eu acredito. Então, toda vez que eu encontro com ele, a gente passa um tempo conversando sobre isso, às vezes horas. Então eu estou fazendo a minha parte, ninguém consegue conversar. Então, eu já conversei uma vez com o diretor da escola lá na Bahia, que ele era um sujeito que tinha esse negócio aqui, muito católico, acreditava em disco voador, aí ninguém falava. Aí um dia eu estou conseguindo conversar com ele, ele foi lá em casa, chamei ele lá em casa para comer uma pizza, e o pessoal chega, como é que o fulano foi na sua casa? Ele não gosta de crente. Mas, por quê? Porque é o tipo de pessoa que eu consigo conversar com esse tipo de gente, né? Então essas pessoas eu consigo ter uma aproximação. E eu faço uso disso por quê? Porque geralmente as pessoas não conseguem. Não é todo mundo que consegue puxar assunto com esse tipo de gente. Então pessoas geralmente difíceis é quem eu costumo conversar mais. Agora a pessoa mais fácil assim eu deixo para quem tem um dom para isso. Então quem eu nunca vi, eu deixo para a Jana. Nunca viu, ela vai lá e... Então cada um de nós tem nicho, tem gente que a gente consegue conversar bem. Então só precisa aprender, tem que me especializar. Então o que é que eu preciso saber? O Daniel estava contando para um colega católico, por exemplo. Então o que é que você precisa saber? Você tem que saber dessas coisas para saber como. Eu recomendo muito, por exemplo, para esse tipo de gente, principalmente católicos mesmo, assim, muito. Primeiro, você lê Francis Schaeffer, Morte da Razão. Não é o Deus que intervém. São 3 livros, eu confundo um pouco. Que ele fala muito sobre isso. Que ele fala de você não ficar tentando insistir com que a pessoa, sabe, não ficar tentando derrubar. Porque geralmente você vai falar com uma pessoa dessa, você fica tentando convencer ele que ele não deve adorar Maria. Não é esse o negócio. Você tem que mais perguntar a ele por que ele faz. Porque se eu creio que o que eu falo é a verdade, então o que ele está falando é mentira, não é? Eu tenho que crer nisso. Se eu creio nisso, então a mentira ela vai cair uma hora, então é só deixar ele falar. Então eu não vou insistir para ele, eu tenho que perguntar ele por quê. E por quê?
E vai continuando no porquê e deixando no porquê. Uma hora ele vai se explicar que depois ele vai ficar com a mesma pulga atrás da orelha, ele vai chegar no momento, mas eu não sei porquê disso. E aí você deixa ele. E aí depois você consegue entrar para a evangelho. E também na nossa igreja tem, eu estava vendo esses dias, vou começar a pegar uns para poder colocar nos grupos da igreja. É o CTA, é o Centro de Treinamento da APECOM. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Comunicação e Missões. A APECOM ele tem uma página e ele tem vários cursos. Tem curso de tudo lá. Se for procurar, tem, por exemplo, mídias sociais na igreja. Então tem um curso como você usar as mídias da igreja para evangelização. Tem curso para pequenos grupos. Tem um curso lá que fala sobre apologética com católicos romanos. É tipo assim, é como responder os apelos dos católicos frente aos protestantes. Tem um movimento católico tentando pegar os crentes e levar de volta para a igreja católica. Eles vêm com aquele negócio que tem que voltar para casa. E eles têm uns argumentos bons. Se você for um crente fraco de doutrina, eles começam a falar, daqui a pouco você está com a pulga atrás da orelha. Então, se você não sabe isso, tem lá, eu devo colocar nos próximos dias com o reverendo Alain René. Eu tive a oportunidade de conseguir levar o Alain René lá na igreja de Minasul. A gente fez uma conferência lá para ele falar justamente sobre isso. E é um profundo conhecedor. Tem um livro que deve estar saindo aí sobre justamente essas falsas cognatas, essas doutrinas católicas que ele quer afirmar. Então tem toda a argumentação. Então eu recomendo, eu devo colocar o link nos próximos dias. Então, se você tem um amigo católico que de vez em quando você conversa e fica debatendo com você, procura esse curso lá no CTA da APECOM sobre o católico romano com o reverendo fugiu o nome, reverendo Alain René. Com certeza você vai ter uma. Então, se você vê que você tem facilidade de puxar conversa com esse tipo de gente, então estude, e você vai ter ferramenta, vai ter munição para poder trocar tiro. Então, você vai ver isso, então você vai ver o nicho. Então, isso aqui é uma ferramenta que você pode usar em qualquer tipo de pessoa. Mas o importante é que você vai demonstrar, com esse passo a passo que a gente falou, se você seguir direitinho, você vai demonstrar o interesse pela pessoa. Só que depois, a pessoa vai ver que todo esse interesse, a expectativa, ele bate quando você confronta ela, se ela aceita ou não aceita. E ao bater nessa expectativa, se ele não aceitar, o afastamento ele vai mostrar que você está oferecendo algo precioso. Então você gastou um tempo para poder oferecer para ele o conhecimento da palavra de Deus. Ah, ele não quis, você está dizendo, a palavra é muito valiosa, eu não vou ficar aqui assistindo. Porque se você está passando na rua, o cara pergunta, você quer comprar isso aqui? E você diz, não quero, ele está andando atrás de você já sabe que o negócio não presta, né? Já foi em cidade grande, você quer um negócio, o cara chega com perfume, é que esse perfume aqui, não sei o que, e vai atrás de você já sabe que o perfume não presta. Né? Então, quando você fica com um evangelho assim, aceita o evangelho andando atrás das pessoas, a mente do ser humano hoje, na cultura que a gente tem, é de que o evangelho é um negócio incômodo. Ele vai dizer, eu vou ser crente para não poder fazer nada. Ele trata o evangelho como incômodo. Então a gente precisa tratar o evangelho com o valor que ele tem. Então você oferece, a pessoa, não quer, então tá bom, você está lá. Se você não quer, tem gente que quer. Essa deve ser a nossa atitude. Estou falando atitude. Você não vai falar isso para ninguém, não. Então você só vai dizer, tudo bem, ok, depois nós nos falamos. E sai. E deixa a pessoa mudar. Essa é a estratégia. Então, nessa estratégia você vai ter 3 nomes. Por que 3 nomes? Porque nem sempre funciona com a primeira. Segundo, às vezes a pessoa, você vai puxar a conversa e quando você começar a falar do evangelho, ela vai correr de você. Então você já pula o nome dele. Você chegou no 3º mês, começou a falar alguma coisa do evangelho, a pessoa, e aí quando você chega perto e já desvia, pula, vai para o próximo. Deixa ele dar um pouco, deixa ele amaciar mais um pouco, já se ausenta, depois você volta nele. Então você vai para o 2º nome e vai para o 3º nome. Não é possível, se a gente fizer direitinho, com oração sincera, orar pela pessoa, de coração desejando a conversão da pessoa, buscando o Espírito Santo, com 3 nomes, que a gente não chega no final do ano, e dos 3 nomes, se você fizer com fidelidade, pelo menos um, você não consegue trazer para a igreja. Então, a tendência é essa. O que eu sei? Se você fizer sinceramente pelo menos um, pode ser que não venha nenhum imediato, a gente não vai se martirizar por isso, mas eu acredito que pelo menos um, se você fizer sincero, você consegue.
E eu sei que também que vai ter pessoas que vão começar e vão deixar pela metade. A gente está aqui para poder incentivar, não deixe. Por quê? Porque aqui eu não estou fazendo isso aqui, você não vai entrar nesse compromisso de mais um, não é para satisfazer o pastor, não. Lembra, eu estou fazendo aqui porque eu quero tirar o meu. Eu não estou aqui querendo convencer você, não. Eu estou dando treinamento porque eu tenho um compromisso com Deus e eu estou querendo garantir que quando eu chegar lá eu vou dizer, Senhor, eu ensinei. Então, a minha responsabilidade eu estou cumprindo aqui com vocês. Então, eu já estou com certeza aqui que meu compromisso com Deus ele já está certo. A questão é com você, eu estou trazendo para vocês, para você cumprir o seu compromisso com Deus. Então, não se esqueça disso. Né? Tem gente que costuma falar assim comigo, eu sou um pastor muito duro, meu coração é muito duro. Geralmente as pessoas falam isso quando não me conhecem direito, mas eu aceito de bom grado, né? Porque coração duro faz pelo menos movimentar as pessoas. Quando eu era seminarista, o pastor entrou de férias e me deixou responsável por dirigir a escola dominical na sede. E a seminarista recém-começada ali, o que é que eu disse? Eu peguei e disse, vou dar uma lição sobre o quê? Predestinação. Sabe, você começa a negócio, já vem com sangue no olho ali. Aí fui para a igreja e dei um estudo sobre predestinação. Tudo direitinho. Aí o que acontece? Teve gente que foi falar com o pastor. Eu dou glórias a Deus pelo aquele meu primeiro tutor, né? Que a igreja trocou de pastor, eu acabei trocando de tutor por conta disso. Ele foi jubilado recentemente. Mas um homem de Deus foi afastado por causa de doença. Acabou se aposentando por isso. Mas quando foram procurar ele falou assim, pessoal, o Jeter veio falar aqui sobre predestinação. Aí ele falou, não, se o Jeter falou, eu assino embaixo. Então ele me deu o apoio necessário. Em termos de quase 10 anos depois, eu me encontrei naquela igreja com um jovem que era jovem daquela igreja, agora casado. E a gente foi na casa dele, ele lembrou que a gente fez uma vez um festival de pizza com os casais de igreja, foi um evento gigante. E ele lembrou da pizza, né? Depois de muitos anos, a gente fora, depois voltou e chamou a gente para poder fazer uma pizza na casa dele. E conversando lá na casa dele, ele veio me falar, lembra aquela vez que você começou no seminário, você foi na igreja, deu um estudo sobre predestinação? Eu digo, eu lembro, eu saí da igreja indignado naquele dia. Se eu tivesse lhe visto na frente, eu grudava no seu pescoço. Não é possível um negócio desse, eu fiquei indignado. Como é que ele fala um negócio daquilo? E o que é que eu fiz? Eu fiquei tão indignado que eu fui pegar a Bíblia e fui estudar. E não é possível, isso aqui está errado. E fui estudar, ele disse que estudou, e 6 meses depois, ele chegou à conclusão disso, não tem nada de errado. A gente falou que estava certo. E a partir daquele momento, ele abraçou a doutrina e disse, eu nunca tinha entendido, mas depois que eu fui obrigado aí por causa da revolta, eu entendi. E agora eu ensino para as pessoas isso também. Mas o que? A dureza, ela me confrontou para poder fazer algo diferente. Então, quando as pessoas dizem que eu sou um pastor de coração duro, eu aceito com grado, porque a maioria das pessoas que eu já ouvi me falando isso, são pessoas que falaram isso, mas depois vieram me falar que eu ajudei elas a crescer espiritualmente. Então, está funcionando. Então, se está funcionando, eu digo, Deus me chamou, foi para sair. Mas eu falo assim, eu estou fazendo, estou treinando porque eu quero que você, diante de Deus, possa dizer assim, ó Senhor, as minhas mãos aqui, eu fiz o que o Senhor pediu de mim. Para ter a tranquilidade do coração, como eu tenho a tranquilidade do coração, que eu estou fazendo o que Deus me pediu, e eu vou prestar contas para Ele direitinho. Só que aí também eu tenho a tranquilidade de dizer, eu estou fazendo, se você não fizer a sua parte, pelo menos eu sei o seguinte, que o problema seu não vai dar BO para mim com Deus. Porque o problema é seu, não é meu. A minha parte eu estou fazendo. E eu vou continuar fazendo. Então, a sua parte, se você tem problema, eu vou estar aqui para lhe ajudar a sair do problema com Deus. Mas eu tenho uma consciência limpa que eu não vou ser responsabilizado por isso. Eu faço questão de dizer isso para você entender, que você precisa se responsabilizar pelo seu compromisso com Deus. Então, quando eu estou apresentando aqui, isso aqui não é um programa do pastor Jeter para poder tentar dizer que faz muita coisa. Talvez a gente já passou um ano, vocês já perceberam que eu não sou alguém de fazer tudo a ferro e fogo. Você faz do seu jeito, beleza. Às vezes eu vou dizer, não, meu irmão, será que desse jeito não é melhor? Aí você diz, não, eu vou fazer do meu jeito, beleza. Só que pode dar errado nisso aqui. E eu sei que vai dar errado. Porque uma coisa que eu aprendi desde o começo do seminário, eu falo que é um dom, é dos dons que eu pedi para Deus. E aí quando eu vi, Deus me deu uma perspectiva que eu consigo ver um negócio que vai dar errado. Isso no tempo eu era seminarista.
Eu participava da reunião do conselho, eu chegava para os presbíteros e falava: meus irmãos, isso aqui, ó, a gente precisa regular, porque senão lá na frente vai dar problema para nós. E eu já via 2 anos depois o negócio dar problema. Aí eu chegava na mesma reunião 2 anos depois e falava: irmão, você lembra que 2 anos atrás eu falei que isso aqui ia dar problema? Ele falava: falou mesmo. Eu sabia que ia dar problema. Mas vocês não quiseram me ouvir lá. Vamos fazer agora? Eles vão fazer agora. E assim, eu aponto, mas eu não vou brigar com você. Aqui eu estou dizendo: ó, vamos fazer? Então todo mundo recebeu o cartão? Quem recebeu o cartão? Tá fácil aí na mão? Levanta ele aí. Todo mundo? Tá. As costas estão limpas, né? Então, o desafio é que você que recebeu o cartão, que está aqui, assuma um compromisso, não é comigo, não é com o pastor, assuma um compromisso com Deus, de que durante esse ano, nós, como crentes, como ovelhas de Cristo, vamos fazer o compromisso de ganhar mais um. Mais na frente, daqui uns dias, eu vou chamar a igreja, porque a gente vai falar sobre isso, vocês receberam o treinamento, mas eu vou falar desse desafio na igreja de forma geral, se tem mais alguém que queira participar, e aí eu vou pedir, quem tem um cartão, traga na sua Bíblia assim, que aí uma hora eu vou pedir, pega seu cartão e levanta, vou querer que você levante o fundo assim, para eu ver se seu cartão está anotado os nomes assim, se está arriscado, para eu saber que você fez o compromisso, porque você fez aqui, você vai sair daqui em casa, em oração. Porque a primeira coisa que você vai fazer é começar a pensar: quem são as 3 pessoas que eu vou colocar os nomes aqui, que eu vou planejar alcançar essas pessoas para o Evangelho. Pensa bem, calcula no projeto que tem que fazer, as pessoas que você vai ter possibilidade de fazer essas coisas, coloque em ordem: primeiro fulano, depois ciclano, depois o beltrano, e comece a fazer o propósito, que aí eventualmente eu vou perguntar: já começaram com o primeiro nome? Já está orando, já está conversando. E aí, nesse processo aqui que você estiver fazendo, se em qualquer momento você tiver dúvida, se sentir inseguro, procure, eu estou à disposição dos irmãos. Aqui eu estou dando um treinamento aqui, eu disse, eu estou fazendo a minha parte, mas a minha parte também consiste, eu vou estar pronto para o momento que você está aqui, você está começando a conversar com a pessoa, e você de repente diz: a pessoa é assim, é de religião tal às vezes, participa de uma seita tal, ou ela acredita nisso aqui. Pode me procurar, eu vou lhe ajudar, dizer: não, vou procurar um material para lhe dar sobre isso aqui, como é que você pode trabalhar isso, qual é o melhor jeito de você confrontar esse tipo de ideia. Eu vou estar pronto para poder ajudar da ferramenta que você precisar para isso. Agora, a questão é que eu não vou procurar você para poder instruir sobre o que você deve fazer. Eu vou estar perguntando na igreja se você está fazendo. Se você tem necessidade, você me procura e eu vou estar atendendo. Lembra? É o tempo de Moisés, lembra? Chefes de 10, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 1000. Então, os problemas resolve, o que não puder resolver, traga até você. Era o princípio de liderança da igreja. Então, eu estou aqui dando um método. Você vai aplicar o método. Os problemas que você puder resolver, você resolve. Aquilo que você vê que não dá conta, aí você me procura. Por enquanto é comigo, né? O meu projeto é que a igreja amadureça nisso, que futuramente a gente vai ter um grupo de irmãos que vão ser os líderes intermediários, e vai ter os grupos que eles vão estar coordenando. Então depois vai ter assim, você vai estar no grupo, você vai estar fazendo o seu mais um. Isso aqui é para a gente continuar, é projeto para a igreja continuamente. E aí quando você tiver dificuldade, vai ter um irmão que você vai procurar para poder auxiliar você na dificuldade. Por quê? Porque a gente acredita que futuramente a gente vai ter muita gente fazendo isso aqui. E ora por isso também, para que muitos irmãos abracem isso aqui, e que depois os novos convertidos abracem também, para a nossa igreja continuar crescendo. Então a gente vai ter tanta gente que a gente precisa de mais gente ajudando. Que aí eu vou ficar só para os problemas mais cabeludos. Os mais simples a gente vai ter mais gente para poder ajudar a você a passar por eles. E aí quando a gente fizer isso, aí vai acontecer o quê? A gente vai ter gente entrando na igreja, a gente não vai mais preocupar. O irmão fulano de tal sumiu, ficou com raiva de alguma coisa. Não vai pensar, que é o princípio que eu trabalho. Sumiu? Beleza. Deixa eu terminar de evangelizar aqui o esquema, depois eu vou para lá. Porque se a gente colocar o nosso foco em quem quer o evangelho, a gente vai parar de ficar insistindo com quem fica fazendo doce para o evangelho. Porque infelizmente a gente tem muita gente que está no evangelho, só que fica ali só porque está sendo paparicado.
e a gente gasta a nossa energia com esses crentes, com essas pessoas, a gente não ganha uma pessoa nova, a gente não evangeliza quem não conhece, está indo para o inferno, né? E a gente esgota a nossa energia, e depois a gente chega no final do ano e está esgotado. Ah, não aguento mais o trabalho de igreja. Por quê? Porque eu estou gastando energia com quem não quer saber do evangelho. Né? Essas pessoas também precisam de um choque. Você dá um choque, se você quiser, você vem. Né? Outra coisa que já aconteceu comigo, tem uma irmãzinha que eu estava trabalhando num grupo discipulado no ano que eu saí lá de Mirassol. Foi um grupo que progrediu muito. Aí ela no grupo, ela chegou na igreja, né, que ela passou por uma separação e tudo. Então ela apareceu na igreja, ela tinha sido recebida um tempo antes, eu cheguei logo depois da pandemia, aí ela apareceu com um menininho pequeno nos braços, que queria batizar, eu cheguei no conselho e falei, não, meus irmãos, ela é membro da igreja? Sim, ela foi recebida. Então tá bom, então batiza. Se é membro, não tá. Ela foi disciplinada? Não. Então tá ok? Tá, batizamos e tal, não sei o quê. Depois ela sumiu, desapareceu. Eu disse, ué, a fulana e tal, depois que batizou o menino, sumiu. Então, beleza, tem gente aqui que eu estou precisando trabalhar. Sumiu. Eu continuei trabalhando na igreja. Ela foi aparecer anos depois, e aí depois ela contou que ela ficou indignada comigo. Lembra? O pastor é duro, o coração do pastor é duro. Ela ficou indignada comigo. O pastor não foi atrás de mim. Eu sumi, o senhor não foi atrás e tal. Quando ela apareceu de novo, ela apareceu com problema, auxiliei de problema, teve problema no casamento, problema de separação, pessoa descrente, violência, uma série de coisas assim, andei com ela, aconselhei, fiz discipulado, aconselhei os filhos, introduzi na igreja, trouxe ela acabou fazendo parte do louvor, colocaram no trabalho, fomos para o discipulado e tudo. Ela foi incluída no grupo, aí depois ela falava comigo, olha, eu tive raiva porque você não foi atrás de mim. Mas depois eu entendi que pastorear não é para ajudar os membros. Pastorear é tratar no meio do momento da necessidade. Então, no momento que é necessário, toda vez que eu procurei, que se eu preciso de ajuda, nunca o Senhor deixou de me ajudar. E foram diversas situações, desde o aconselhamento, às vezes até um momento que tinha que a filha dela precisava ficar em algum lugar, às vezes para poder tomar um banho, para poder voltar para o trabalho, porque ela estava trabalhando alguma coisa, e estava muito. E ela entendeu que é pastorear, e depois ela veio falar comigo, e a gente recebe isso não como glória, mas ela veio dizer que naquele momento ela tinha entendido pela primeira vez na vida o que era ser pastoreado. Então, se ela entendeu, quer dizer que a dureza funcionou. Então, eu vou agir com dureza, mas eu vou estar aqui. Toda vez que você me procurar na necessidade, eu vou estar pronto para poder responder. Eu sou o pastor das perguntas, né? Eu gosto de falar isso porque era costumeiro, acho que pastores que passaram por aqui, tem alguns que não gostavam muito de perguntas. E tem alguns pastores do presidente que não são muito bons de perguntas. Né? Eu sou pastor das perguntas. Na primeira igreja que pastoreei, a primeira coisa que a mocidade fez quando criou um grupo na igreja foi criar um grupo no WhatsApp chamado Pergunta ao Pastor. Eu gosto de perguntas, então não fique acanhado para fazer qualquer pergunta. Às vezes você fica com vergonha de fazer aqui, pode mandar um WhatsApp, que eu respondo. E não tem pergunta ruim. E eu não vou sair contando a sua pergunta para ninguém, não, viu? Porque às vezes a gente tem as perguntas que você tem vergonha de fazer, porque a gente sabe que mas se você fizer, não vou contar para ninguém a pergunta que você fez. E eu vou estar aqui sempre para responder. E isso aqui precisa de resposta. Por quê? Porque muitas vezes você nunca fez isso de forma coordenada. Então, vai ser novidade? Vai. Às vezes é novidade para mim também algumas coisas. Mas a gente está aqui para responder. Então, não deixe de perguntar, não se acanhe, não deixe de falar. Vamos assumir um compromisso. Assuma um compromisso com o Senhor. Eu estou aqui como intermediário, eu sou aqui oficial de justiça, para você assinar o contrato, assinar a intimação. Deus está mandando a intimação, eu sou oficial de justiça. Você assina a intimação com ele, assina um compromisso. Esse ano nós estamos fazendo um compromisso e mais um para o Evangelho. Por isso, todo esse método aqui é para quê? É para você falar do Evangelho. Depois que você falou do Evangelho, se essa pessoa disse sim, aí você vai chamar ele para vir para a igreja. Então você está orando, não chama a pessoa para vir para a igreja. Isso é estratégia também. Você vai chamar depois que você fizer o Evangelho na sua mão, que você perguntar se ele quer aceitar, se ele aceitar, e depois disso você vai chamar para vir para a igreja. Porque você vai chamar para vir para a igreja e vai chamar ele para fazer discipulado. Os dois chamados.
depois de você evangelizar. Então, o que é que eu quero fechar aqui com os irmãos agora? Evangelizar não é eu chamar alguém para vir para a igreja. Evangelizar é eu falar que Cristo salva e que ele precisa aceitar Jesus Cristo. Depois de eu evangelizar, é que eu chamo ele para vir para a igreja. Porque as igrejas elas têm deixado de crescer porque a gente está fazendo o quê? Em vez de a gente evangelizar, a gente chama a pessoa para vir para a igreja. Eu já ouvi muito, pessoal. Eu chamo para vir para a igreja, lá o pastor fala do evangelho para ele. Não, aí quem está evangelizando é o pastor, não é você. E aí quando Deus perguntar, você não presta conta diante de Deus. Né? Eu estou falando aqui para quê? Para você não ficar em aperto quando Deus chamar você. Quando Deus apertar, você vai dizer, né? Porque eu vou pregar aqui depois dos próximos domingos o texto lá de João, né? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Porque eu já estou dizendo aqui o que é que você tem que fazer. Eu vou pregar que é para você lembrar. Quem não produz bom fruto vai ser cortado. Eu já estou ensinando como é que você escapa de ser cortado. Depois eu vou mostrar que o Evangelho fala que a gente vai ser. Então estou dizendo, fuja comigo. Eu já passei por isso aqui, então eu já fugi disso. Então eu estou dando um caminho para vocês. Fuja comigo, assuma um compromisso com Deus. Vamos ganhar mais um, para que a nossa igreja ela possa prosperar e o Evangelho possa crescer na nossa cidade. Amém? Amém.